Olá, pessoal! Hoje, aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre brigas no relacionamento. Quem nunca brigou dentro de um relacionamento, né? Quando duas pessoas estão fazendo parte de uma relação, as brigas são inevitáveis. Muitas vezes desentendimentos, um entende uma coisa, outro fala outra, um faz uma coisa que não agrada o outro e os aborrecimentos então vêm acontecendo. Mas brigar com a pessoa que a gente divide a nossa vida dá um gosto de ressaca. A gente não fica bem, não é legal. Porque quando a gente briga, a primeira coisa que ativa no nosso cérebro é o nosso hormônio ocitocina, responsável pelo nosso estresse. E esse estresse leva a uma raiva. A gente fica com a raiva muito intensa, a gente fica magoado, chateado, aborrecido quando acontece uma briga com o nosso par, né? Que é inevitável, em qualquer relacionamento isso é inevitável. Mas o que a gente tem que fazer para poder consertar essa situação? Que, como eu disse, tu fica com um gosto de ressaca porque tu tá de mal com aquela pessoa, não é possível tu ficar de mal dentro de casa ou dentro da relação, né? Como que a gente faz, então, para dar conta desse mal-estar que se gerou a partir de uma discussão, a partir de um desentendimento? Em primeiro lugar, as duas partes precisam dar uma pausa, pelo menos 30 minutos, né, depois da discussão, para que os níveis de ocitocina baixem, para que o estresse diminua e a raiva, consequentemente, então pode diminuir. Outra coisa, a gente fica com muita mágoa, muitas vezes, daquilo que foi dito, daquilo que foi falado. Mas quando duas pessoas discutem, né, uma não está certa e a outra está errada, as duas têm que pedir desculpas porque as duas fizeram com que aquela situação acontecesse. Então, assim, ó, depois que tu deu uma pausa de uns 30 minutos, né, aí tu avisa que tu não tá de mal, mas que tu só tá dando uma pausa para organizar a tua cabeça, aí tu vai, conversa, pede desculpas, né? Mesmo que tu não tenha tido tanta culpa assim, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Então vamos lá, a gente pede desculpas, né? Aí a gente senta e vai conversar sobre o problema que gerou a discussão. Porque se houve uma discussão, aconteceram olhares diferentes em cima de um problema, em cima de uma situação. Então a gente precisa sentar, conversar, então, calmamente sobre o motivo que levou àquela discussão e depois, para fazer as pazes, fazer algo juntos que os dois gostam de fazer. Eu tenho um casal que eles gostam de assar biscoitos depois que eles brigam, né, para fazer as pazes. Então, eles vão assar biscoitos e comem os biscoitos como uma sinalização de que neste momento está tudo bem. Quando a gente passa a assar os biscoitos é porque está tudo bem mesmo. Então, assim, ó, é preciso que a gente saiba conversar num relacionamento para que não precise chegar a brigas, a discussões, a ofensas, né? Isso tudo é muito desgastante. Então, se nós aprendermos a discutir sobre aquilo que a gente está sentindo, já temos meio caminho andado. Ouvir, a gente precisa parar e ouvir o outro, olhar o outro, né? O que o meu companheiro ou a minha companheira está apresentando, o que está acontecendo, né? Não está legal, está irritado, por quê? O que houve? É muito melhor a gente parar e conversar. A gente vai chegar a conclusões muito mais saudáveis, sem brigas. As brigas, principalmente se tu tem filhos em casa, as brigas, elas atrapalham a vida dos filhos, os filhos ficam meio que traumatizados, pensando que os pais vão brigar toda hora por tudo quanto é motivo. Isso é muito ruim, não tem um lar, um ambiente de equilíbrio. E a gente precisa viver num ambiente de equilíbrio. Então, se porventura não foi possível não brigar, dá uma pausa de 30 minutos, respira, deixa a ocitocina baixar, deixa o estresse e a raiva baixarem e vamos então pedir desculpas e conversar, né? Tanto o companheiro ou a companheira também não querem ficar brigados. É chato tu ficar dentro de uma casa com pessoas que não estão se dando, que estão se evitando. A gente quer harmonia, a gente quer felicidade, a gente quer paz no relacionamento. Até a próxima, pessoal!